Olá, pessoal. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre gases reais, né? Fator de compressibilidade, que é o primeiro conteúdo lá da físico-química. Sendo que hoje nós vamos falar da diferença de gás ideal para gases reais, ok? Então, vamos ao que interessa, né? Então, vamos falar, né, que um gás ideal, ele é tido como modelo, né, que, por definição, ele vai obedecer a essa equação aqui, ó. Já foi estudado no estudo dos gases em química geral, né? Então, onde pressão vezes volume, pressão é dada em atm, né? O volume é dado em litros, o que N é o número de mol do gás, certo? Como é que a gente acha o número de mol? Pega a massa em gramas, né? Divide pela massa molar daquele gás, certo? E R é a constante dos gases, que equivale a 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Tá? E T é a temperatura na escala Kelvin. Okay? Escala Kelvin. Então, nós podemos encontrar, né, dizer que esse gás ideal, ele vai ser para a gente, né, modelo, no caso. Mantido como modelo. Então, o que a gente pode dizer disso daí, né? O que define um gás ideal é ele obedecer exclusivamente a essa fórmula aí. PV igual a nRT, né? Por você nunca rezei tanto, né? Se for lembrar daquela, para lembrar a fórmula, aquela frase, né? Então, essencialmente, o modelo de gás ideal é aquele que obedece a essa equação, tá? É importante frisar que gás ideal é um modelo, tá bom? Não existe um gás ideal. O que pode existir são gases reais, como, por exemplo, o gás oxigênio, o gás nitrogênio, né? Então, você está, por exemplo, o oxigênio, O2, mais gás oxigênio, gás nitrogênio, gás metano, né? Gás carbônico e assim outros gases reais, né? Então, os gases reais podem apresentar comportamento ideal dentro de uma determinada faixa de temperatura e pressão, tá bom? Então, o que pode existir são esses gases reais, né? Como eu coloquei agora aí, em uma determinada faixa de temperatura e pressão, eles apresentam um comportamento ideal. E o que é o comportamento ideal? Se a gente fosse perguntar, né? Significa que em determinada faixa de temperatura e pressão, eles obedecem, né, justamente à equação que eu já disse, né? Então, as moléculas de um gás ideal não apresentam interações intermoleculares e nem volume, tá? Não existe movimento aqui, né? Então, eles não têm interação com outro gás. Se a gente for analisar o gás, então, o gás ideal ele é um modelo, né, pelas suas próprias características. Né? Então, esse gás ele é formado por partículas, né, sem dimensões, né, que são partículas pontuais, e essas partículas elas não têm interação umas com as outras, né? Elas interagem sim quando se chocam, mas tirando isso, não existem forças intermoleculares, certo? Entretanto, dependendo dessas condições de temperatura e pressão, é possível nós reduzirmos essas interações, né, intermoleculares a ponto de até mesmo desconsiderá-las. E uma das maneiras que temos de diferenciar o gás real do modelo de gás ideal, pessoal, é trabalhando com um certo parâmetro que nós vamos chamar de fator de compressibilidade, certo? O que é esse fator de compressibilidade? Vamos ver aqui o conceito, né? Esse fator de compressibilidade é a relação entre o volume de um gás real, tá? Em relação ao gás ideal, nas mesmas condições de temperatura e pressão. Tá? Deixa eu ver se vai aparecer aqui a fórmula, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que esse fator de compressibilidade nós vamos chamar de Z, tá bom? Então, nas mesmas condições de pressão e temperatura, esse Z, nós vamos dizer que é o volume molar do gás, tá? Que é dado em litros por mol, tá bom?
dividido pelo volume molar de um gás perfeito, que é o volume do gás ideal. Então, aqui é o volume do gás real, tá? Dividido, o volume molar do gás real, dividido pelo volume molar do gás ideal, né? Do gás ideal. Deixa eu ver se você lembrar da fórmula aqui, né? Ó, PV, né? Pressão vezes volume molar é igual a RT vezes Z, tá bom? RT vezes Z. Se a gente isolar o Z, que é o fator de compressibilidade, nós vamos ter pressão vezes volume molar, né, do gás ideal, dividido por RT, tá? Então, a gente tem que o volume molar vai ser RT dividido por P, tá bom? Porque, deixa eu mostrar direitinho aqui para vocês o que eu estou querendo chegar nessas fórmulas para vocês não se perderem, né? Então, então, a gente faz assim, ó. Esse volume molar aqui do gás, não esquece que o volume molar de um gás é eu pegar o número de mol daquele gás, tá bom? E dividir por quanto? Vamos dividir aí por litros por mol, né? Pera lá, que vai ser volume do gás dividido pelo número de mol, tá? Pelo número de mol, isso mesmo. Volume molar, né? É o volume do gás ideal pelo número de mol. Tá? Deixa eu mostrar aqui as fórmulas bem separadinhas para vocês não se perderem, tá bom? Então, eu vou mostrar o seguinte aqui para vocês. Ó. E esse volume, a gente vai partir da expressão pressão vezes volume é igual ao número de mol, né? Vezes a constante do gás, vezes a temperatura dada em Kelvin. Vamos fazer o seguinte, ó, se eu pegar P, né, vezes, eu vou trazer esse V para cá, ó, tá? Então, eu vou pegar aqui V, vou dividir por N, certo? Só vou trazer o N primeiro membro, dividindo, né? RT, certo? O que é V sobre M? Vai ser volume molar, tá bom? Esse V sobre N vai ser P, né, no caso aqui, vezes volume molar de quem? Do gás ideal, tá bom? Volume molar do gás ideal, MI, tá? É igual a RT, certo? RT. Então, isso é volume molar, né? O volume molar é N sobre V. Então, eu vou isolar aqui o volume molar do gás ideal. Vai ser RT sobre pressão. Deixa guardado isso daí, certo? Só que a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós temos aqui o Z, né? Que é o fator de compressibilidade. Se a gente for levar em consideração o fator de compressibilidade, né, em função da temperatura e pressão, a gente vai dizer o seguinte, que esse fator vai ser para a gente a pressão, tá? Do gás, vezes o volume molar do gás real, no caso aqui, né? Não estamos falando de ideal, né? Dividido por R vezes T, certo? Então, se a gente observar aqui, ó, essa pressão dividida por R vezes T é o inverso disso daqui, né? Então, se eu pegar aqui 1 sobre volume molar do gás ideal, é igual, né, a P sobre R vezes T, certo? Só invertir aqui, ó, né? É o inverso, né? P sobre RT é o inverso daqui, ó, RT sobre P. Então, fiz uma invertida aqui, né? Então, isso daqui, o que é isso daqui? Né? É P sobre R vezes T, né?
vai ser para a gente, né, o volume do gás real, né, no caso. Seria, aqui, deixa eu pegar aqui, que a gente inverteu aqui, né, ficou o RT embaixo, o P em cima, certo? Então a gente inverteu, então eu vou dizer que isso daqui vai ser, né, o Z, que é o fator de compressibilidade, o Z, vou colocar só o Z, vai ser igual o volume do gás real, tá? No caso aqui do gás real, sobre o volume molar do gás real, né? Esse M é molar, sobre o volume molar do gás ideal, certo? Então, esse valor, esse Z aqui, ele vai assumir um valor de, de 1, ou maior que 1, ou menor do que 1, tá bom? Então, a gente chegou nisso daí, né? Só que o Z também, ele pode ser dado em função da pressão. Eu posso ter a pressão do gás, né, real, dividido pela pressão do gás ideal, né, do gás ideal, certo? Aqui é do real, aqui. Só que a gente mais usa essa daqui, né, que relaciona o volume do molar do gás real dividido pelo volume molar do gás ideal, certo? Então, a gente chegou, né, nisso daí, tá? É isso. Então, a gente tem, né, que, que esse Z, vamos falar sobre esse Z, né? Então, por que que o volume, ele é importante, né? Como nós falamos do fator de compressibilidade, porque dentro do modelo de gás ideal, nós assumimos que as partículas, elas não têm dimensões, né? Não existe interação entre elas. Então, teria, seria possível ter um volume zero aí, né? Um gás ideal. Coisa que não acontece, né? Obviamente, com gás real. Existe interação intermoleculares, né? Interações de atração, interações de repulsão. Isso vai fazer com que as moléculas elas fiquem mais próximas ou mais afastadas, o que vai ter reflexo, né, direto no volume, no caso, direto no volume. Então, o volume de um gás real não é o mesmo, né, de um gás ideal. Então, como definimos o fator de compressibilidade, né? Como é que a gente vai definir esse fator, certo? Esse fator de compressibilidade, ele vai mostrar para a gente o quê, né? Quais as condições que temos para o fator de compressibilidade? Primeiro, né? Vou pegar aqui, né? Deixa eu ver se tem, eu coloquei para cá para baixo, né? Esse fator de compressibilidade, quando tem um valor maior do que 1, certo? Ele, primeiro, para o gás ideal, né, que é o principal, né, é igual a 1. Então, eu vou ter um volume, eu vou ter um gás ideal quando esse coeficiente é igual a 1. Né, quando eu dividir o volume do gás real pelo volume do gás ideal, nas mesmas condições de temperatura e pressão, vai ser igual a 1. Tá? Então, valores maiores ou menores que 1 são consequências de quem? Das interações intermoleculares, tá bom? Então, quando essa interação ela é grande, né? Quando existe, por exemplo, uma atração das partículas, esse Z vai ser menor que 1. Então, no gráfico, nós vamos perceber uma zona de atração e uma zona também de uma não proximidade, de repulsão, né? Quando esse Z é maior do que 1 entre as moléculas. Mas no caso do, do gás ideal, esse Z é igual a 1, certo? Então, Z maior que 1, volume real, ele tem que ser maior que o volume ideal, né? Se a gente for ver
precise ser maior do que 1. Então, a gente pode fazer essas interpretações aqui, ó. Para Z ser maior do que 1, né? Então, é claro que esse volume molar real tem que ser maior que o volume do gás ideal, né? Então, nós temos essa condição. Para esse Z ser menor do que 1, então aqui, vamos pegar aqui o Z maior do que 1, tá feinho aqui, não, tá lá. Então, para esse Z, né, ser maior do que 1, então eu vou ter, né, que o volume molar do gás real tem que ser maior que o volume molar do gás ideal. Para esse Z ser menor do que 1, vai ser o contrário. O volume do gás ideal tem que ser maior que o volume do gás real. E para ser Z igual a 1, tem que ser igual, né? O volume do gás ideal igual ao volume do gás real. Tá? Então, você pode observar aqui, ó, as zonas, quando eu levo em consideração a pressão, né, aumentando, e veja que um gás ideal, ele vai ter um Z igual a 1, vai ser uma linha reta, tá vendo? Vai ser reta. Isso quer dizer um gás ideal. Já o gás carbônico, o CO2, ele pode, em determinado momento, estar numa zona de repulsão, de atração, que é menor do que 1, né? Toda essa zona de abaixo de 1, né? Em determinado momento, quando essa pressão está aumentando, ele pode chegar a se comportar como um gás ideal, mas aumentar esse fator. Que toda essa zona aqui, né, onde o fator de compressibilidade é maior do que 1, eu tenho uma zona de repulsão, tudo que tiver aqui acima. Então, por exemplo, o hidrogênio, observe que uma molécula que é pequena, né, que tem uma nuvem eletrônica pequena, ele vai ter um comportamento, ele vai ter um valor menor do que 1, né, consequentemente, ele vai assumir um valor de repulsão, né, maior que 1. Tá? O nitrogênio também, ó, está lá em cima. O hélio, certo? Mas o gás carbônico, o gás metano, eles vão ter, no início, né, em baixas pressões, né, eles vão ter uma zona de atração aí, vão estar na zona de atração, ó, as moléculas vão estar mais atraídas, né? Então, vamos verificar isso daí, né? Então, por exemplo, olhando o valor de Z, percebam, né, que a relação entre o volume do gás real e o volume do gás ideal, a gente consegue saber se existe um predomínio de atração ou de repulsão dessas partículas. Então, o Z ele varia em função da pressão, observe, né? O Z vai variar em função da pressão, né? Certo? Aqui 100, 200 atm, 300, 400, né? Então, nessa zona de baixo menor do que 1 de atração, tudo que estiver abaixo de 1 e acima vai ser repulsão. O Z varia em função da pressão, né? E o que mais, né? Que a gente tem que saber daí. Imagine que em determinado sistema onde tem determinadas moléculas e nós aumentamos a pressão, para um gás ideal, não há problema, né? Porque o sistema ele pode ter volume zero, né? Não existe interação intermolecular. Já no sistema real, essas moléculas, elas possuem densidades eletrônicas, né? Apresentam características muito importantes, né, que chamamos de polarizabilidade, né? Então, elas podem, né, terem atração. Então, essencialmente, quando uma molécula ela se aproxima uma da outra, começa a ter interações entre essas nuvens eletrônicas, né, entre o núcleo de uma molécula com a nuvem eletrônica de outra e começa a existir essa interação. É o caso que vai acontecer para os gases reais. Isso não acontece no gás ideal, né? Em um primeiro momento, ó, essa interação ela sempre vai ser de atração. Nós temos uma nuvem eletrônica que pode ser distorcida, né, gerando determinados dipolos, né, como no caso do CH4, né, no caso do CO2, né, começando a existir atração entre elas. Conforme aumentamos a pressão, nós fazemos com que as moléculas elas fiquem mais próximas, né? Simplesmente essa polarizabilidade ela começa a ser alterada, né? Começa a gerar dipolos
Então, essas moléculas começam a se aproximar umas das outras, né, encontra-se no limite de atração. Quando aumentamos muito a pressão, se você pode observar que quando aumentamos muito a pressão, as moléculas começam a ficar próximas uma da outra. No caso de um gás ideal, né, isso não muda, mas numa molécula real, né, num gás real, podemos pensar que a nuvem eletrônica fica muito próxima uma da outra e a gente sabe que elétron com elétron sofre uma repulsão, quando vai acontecer essa zona aqui, maior que 1. Tá? Então, a partir de determinado ponto, quando a pressão é elevada, as moléculas elas ficam muito próximas, né? Essa repulsão predomina, tendendo a se afastarem, no caso, né? Como se a gente dá um exemplo de uma bola, você comprime, chega um determinado momento que ela, né, ela se solta, né? Então, quanto maior a molécula, maior a sua polarizabilidade, maior vai ser a faixa, né, Z é maior que 1, tá bom? Então, ela vai se afastando, tá bom? Então, pode perceber aqui, ó, que o hidrogênio, pessoal, o hidrogênio, ele é uma molécula pequena, né? Quase não tem uma nuvem eletrônica, por isso ela entra praticamente na zona de repulsão, né? A molécula de hidrogênio, ela vai estar lá em cima, né? Que ela é pequena. Um gás, ele vai assumir um comportamento de gás ideal, pessoal, em pressão reduzida, né? Quanto mais a gente reduzir essa pressão, nós vamos chegar para um valor de gás ideal. Se essa pressão vai para zero, então, praticamente, né, a gente vai ter um eixo paralelo, uma reta paralela ao eixo X, né, no caso. Né? Então, e quando a gente aumenta a temperatura, o Z ele vai se aproximar de 1. Quando a gente vai pegar, por exemplo, o mesmo gás, né, agora esse aqui vai ser só um gás, vamos supor que seja metano, sei lá, só um gás. A gente percebe que quanto maior for a temperatura desse gás, mais ele se aproxima do gás ideal, porque quando a gente aumenta a temperatura, a gente, né, vai favorecer o gás ideal, um comportamento de um gás ideal, né? Então, aí eu pergunto, como é que a gente consegue, né, para se chegar num comportamento de gás ideal, como é que a gente consegue fazer com que um gás real ele tenha um comportamento próximo ao de um gás ideal? Nós temos a condição de baixa pressão, tá? Uma menor pressão, certo? Diminuindo, né? E alta temperatura, tá bom? Então, em qualquer desses dois, podemos dizer que nós vamos ter uma condição de um gás ideal, certo? Isso é chamado fator de compressibilidade. Então, analisando o que é um gás ideal, né? Um gás ideal, não vamos esquecer que é um modelo, né? É tido como um modelo por definição, que vai obedecer àquela equação. Tá? Mas nós temos esse fator de compressibilidade, né? Que a gente diz que esse fator é uma das maneiras que nós temos de diferenciar o gás real do modelo de gás ideal, né? Trabalhando com esse parâmetro, né, de fator de compressibilidade. Então, quanto maior for esse fator, no caso maior que 1, eu tenho uma situação de repulsão entre essas moléculas, né? Dizer maior que 1, uma zona de repulsão. E quando for menor do que 1, nós temos uma atração, as moléculas vão estar mais próximas até chegar, né, um volume zero, como se fosse de um gás ideal. Então, aumentando a temperatura, a gente consegue, né, se chegar nesse gás ideal, aumentando a temperatura, quer dizer, aumentando a temperatura, a gente vai baixa a pressão, né, e aumenta a temperatura, a gente pode se aproximar de um fator igual a 1. Mas quando essas temperaturas são menores, olha, pode ver que os fatores, eles ficam maior do que 1, né, o fator maior do que 1. Então, a gente pode achar o fator, né, pegando o volume do gás, não é isso? Do gás molar do gás real, dividindo pelo volume molar do gás ideal. Ou a gente pode, né? Como é que você encontra esse fator Z? Pega o volume molar do gás real e divide pelo volume molar do gás ideal, certo? Que é aquele. Esse Z maior que 1, repulsão, menor que 1, atração, né? Também esse fator de compressibilidade vai ser a pressão do gás real dividido pela pressão do gás ideal, se for em termos de pressão,
certo? Então, vai ficar um exercício para vocês aqui, dizer o que é um gás ideal, para que serve o fator de compressibilidade, né? Para que ele serve? Como que a gente consegue para se chegar num comportamento ideal, ou seja, fazer com que um gás real tenha um comportamento próximo de um gás ideal. Aí um probleminha para você jogar na fórmula aí. Um gás a 250 kelvins, que é a temperatura, né, com volume molar de 1,5 litro por mol, possui fator de compressibilidade de 1,20. Determine a pressão desse gás, né? Aí diz assim, as forças dominantes entre as suas moléculas do gás são atrativas ou repulsivas, tá bom? Então respondem isso daí, vocês me entregam, manda por e-mail aí para mim, tá? Até a próxima.